Fala investidor, fala investidora. Estamos aqui em mais um episódio da nossa resenha com o Matheus, né? Uma série aí, playlist, você pode consultar aqui também os outros, né, que eu já fiz, que estão aqui inclusive, né? São os livros que eu vou lendo, vou colocando aqui na nossa seção Economia. Mas hoje eu vou falar de um livro, como eu falei lá no início, né? A ideia é falar de livros que eu li, evidentemente, então posso falar com mais propriedade, de economia ou que ajudem, né, o investidor. E nesse caso aqui o livro não é necessariamente economia, aliás, não é sobre esse assunto, não é sobre finanças, mas ele ajuda muito. Então vamos mostrar aqui, o livro se chama Garra, da Angela Duckworth, né? Ela, né, você até lê aqui, O Poder da Paixão e da Perseverança. Esse livro é muito interessante, pessoal, eu recomendo não só para os investidores, né, para todo mundo, né, realmente assim é um livro muito bom mesmo, porque ele fala de garra, a gente já tem uma noção intuitiva do que seja, mas o próprio subtítulo ele ajuda, né, o poder da paixão e da perseverança, ou seja, você gostar de uma atividade e ter aquilo como com insistência, né, com perseverança, com consistência. Ela até cita o exemplo lá das filhas dela, que ela estava buscando uma atividade extracurricular que fosse ao mesmo tempo divertida, né, que a pessoa gostasse e desafiadora. Por exemplo, se você pegar um videogame, né, quem tem filho aí, ou mesmo adulto, né, gosta, é muito legal, muito divertido, você vai lá, joga e tal, só que aquilo não desenvolve tanto, alguns jogos um pouco mais, né, mas não é uma atividade assim que gere garra, digamos. Por outro lado, se a criança não gostar da atividade, dificilmente ela vai se dedicar, né? Então, por exemplo, tem criança que gosta de xadrez. Aliás, eu estava até vendo aquela série Netflix muito boa, né? O Gambito da Rainha, e ela justamente aprende criança, vai se desenvolvendo. E no caso dela, sim, é uma atividade que ela tinha total garra, porque ela tinha paixão e tinha perseverança para estudar, etc. Então, pode ser xadrez, pode ser o balé, que é o exemplo. Ela tem duas filhas, a autora, que ela cita no livro, né, que é uma atividade difícil, mas tem ali uma parte mais lúdica, de dança, etc. É interessantíssimo, porque ela fala que não adianta você ir uma ou duas vezes, né? Aí ela falando isso, eu lembrei dos esportes que eu fazia. Eu gostei mais de basquete. Então eu praticava basquete, né, 2, 3 vezes por semana, mas durante um longo tempo, e realmente você vai melhorando naquilo. E ela fala justamente isso, que não adianta, sabe, 1, 2, 3 meses, né? As atividades você começa a ficar bem, né, e desenvolver essa evolução, mesmo ter os resultados acima de 1, 2 anos. E aí é interessantíssimo, porque ela dá exemplos de pais super rígidos, né, como o pai de um quarterback da NFL, que eram mormons, super disciplinadores, mas que tinham um amor muito grande pelo seu filho, e pais muito liberais. Ela cita o exemplo de uma comediante que tinha os pais totalmente de outro perfil, mas também, né, cobrando de um jeito diferente, mas e também com muito amor com seu filho, no caso filha, né? E aí, pessoal, é interessantíssimo, assim, porque o livro ele traz conceitos que são intuitivos, às vezes são lógicos, outros nem tanto, mas muito bem fundamentado em pesquisas científicas, né? Essa é a diferença desse tipo de livro com um livro qualquer que você vê de autoajuda, que quer que seja, que eu nem considero isso aqui autoajuda, e muito menos assim os coaches. Existem bons coaches, né? Mas existem uns que simplesmente estão falando ali algumas generalidades, algumas frases feitas e não tem substância. Esse livro não, ele traz muita pesquisa, inclusive ela ganhou uma bolsa lá, o pai dela era super exigente, dizia que ela era muito burra, ela ganhou uma bolsa para gênios, né? Então assim, o livro é interessantíssimo, fala sobre superação, sobre talento, sempre aquela dúvida do talento em relação ao esforço, dizendo que o esforço conta em dobro. Eu estou lendo aqui o prefácio para vocês terem uma ideia geral do livro. Aí ela fala de garra, do crescimento da garra, né, como você cultiva a garra de dentro para fora, e aí trata de interesse, de prática, de propósito, né? A questão do propósito é muito importante, esperança, e como você cultiva a garra de fora para dentro, né? Educar para a garra, e aí ela fala dos filhos, como eu dei o exemplo, as arenas da garra, importante, o grupo, né? A cultura de um grupo, isso ajuda muito. Cultura da garra, né? Empresas, cidades, até países. Realmente eu recomendo. Eu sempre falo aqui, pessoal, que a parte psicológica é a que mais afeta no sucesso do investidor. Nós temos a parte teórica, é importante você conhecer os instrumentos financeiros, conhecer como analisar uma empresa, etc. Mas isso não vai te tornar um investidor necessariamente bom, de bons resultados, ganhar dinheiro, né? Resumindo aqui. A parte prática também é essencial. Aliás, você aprende muito mais na prática do que na teoria, nesse campo específico dos investimentos. E aí envolve toda a questão de conhecer as ferramentas, ir lá mesmo comprar, vender uma ação, né, participar dos IPOs, etc. Né, temos aqui tutoriais também, em breve vou gravar um tutorial sobre IPO, temos aqui de home broker, de fundos, etc.
Então é importante essa parte prática também, até mesmo técnica, de ferramentas, etc. Mas a terceira parte, que é a mais subestimada e a que eu considero principal, é a parte psicológica. É a parte que esse livro ajuda e tantos outros, né? Eu estava falando, né? Teve um último aqui que eu falei do Misbehaving, né? Que fala de todos os nossos viés e como isso afeta. Tem um Rápido e Devagar também, do Kahneman. Então, assim, são livros que ajudam muito, muito mesmo, pessoal. Acho que isso aqui é fundamental. Não é papo de coach, né? Como eu falei, existem bons coaches, mas existe muito charlatão. Não tem nada disso. Esse aspecto é fundamental. Inclusive, quando você preenche lá, que é uma exigência, né? Quando você preenche seu perfil, a avaliação do seu perfil de investidor, muitas vezes aquilo ali, você vê com o que você acha que acontece, né? Mas na prática, como nós tivemos várias crises, né? A principal em março desse ano, de 2020, você vê que é diferente. Então, é diferente muitas vezes no sentido de você se achar mais arrojado do que você é. Então, o arrojado na prática vira moderado, o moderado vira conservador e o conservador não faz nada, morre de medo, né? E como eu sempre falo, não existe melhor ou pior, né? O arrojado não é melhor do que o conservador, nada disso, é questão de perfil, mas é importante você se conhecer e esses livros ajudam muito nisso. E ela, a Ângela, ela foi orientanda de um dos principais expoentes aí da psicologia positiva, né? E é muito engraçado porque ela fala que ele falava de toda essa questão, né? Porque a psicologia antigamente tratava mais das doenças, dos transtornos, etc. E ele queria mais um viés para a positividade, E, cara, é muito interessante porque ela disse que ela era orientanda dele, né, na universidade. Ela disse que era um cara muito sério que nunca viu ele rindo. Então, fica até curioso o cara falar de psicologia positiva, né, e uma pessoa sisuda, assim. Mas, assim, interessantíssimo, né? Recomendo. E bem como o Misbehaving, né, que foram os dois últimos aqui que eu li, que eu tô fazendo essa resenha, um livro muito simples, assim, muito divertido, de leitura fácil, né? Não é aquele livro pesado, né, chato, né? Traz as pesquisas científicas, os dois, né? Mas os dois bem leves e assim, você lê rapidamente. Realmente é uma recomendação que eu deixo para todos e, claro, para os investidores. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa resenha, se você gostou, se não gostou, se quer sugerir algum livro, quer comentar, que eu comente algum, ou você pode comentar, fica à vontade, use aqui os comentários para isso. É muito importante para mim a sua participação. Compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, mas curtam, compartilhem aí para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Aqui acabou o espaço, vai ficar assim.